Bom dia a todos. É muito legal estar aqui de novo e para a gente continuar a discussão que se iniciou no dia de ontem, né? Agradeço de novo a oportunidade de poder estar de volta aqui, agora falando do meu trabalho em específico, e ao lado aqui do Arthur. É um prazer. Bom dia, Arthur. E, bem, essa discussão que eu vou fazer hoje aqui, ela está dentro de um projeto que eu desenvolvo na UESB, que se chama Materialidades do Corpo e do Horror, que é um projeto bem ambicioso, que é pensar a literatura de horror para chegar ao cinema de horror, não é? Na verdade, é que esse aqui é um pequeno exemplo, eu não vou fazer especificamente uma discussão do horror, mas ele está dentro desse escopo maior, do que eu desenvolvi no meu projeto de pós-doutorado, e é o que eu faço também no laboratório que eu coordeno na UESB, que é o Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo. Então, eu escolhi para falar hoje, dentro desse projeto, falar do discurso fílmico e sentido, pensando a constituição do sujeito dentro do filme que ganhou o Oscar o ano passado. O filme é O Cisne Negro, não é? Então, quando a gente fala de discurso fílmico, já tem algo para a gente pensar, não é? A gente não está falando só do filme, mas a gente está pensando, enquanto discurso, quais as materialidades, não é, que vão, em uma exterioridade, na sua relação com a história, produzir sentidos. Então, para isso, é preciso que a gente tenha um olhar voltado para o filme enquanto materialidade fílmica, quer dizer, os elementos, os ingredientes, a maneira que aquela imagem em movimento se dá a ver para a gente. Então, essa é uma posição teórica, não é? A maneira pela qual eu vou me posicionar diante desse objeto, o filme, não é? Então, enquanto audiovisual, eu poderia olhar uma porção de coisas. Em específico, eu vou olhar nesse trabalho a movimentação da câmera para a constituição do sentido. Então, a gente vê que para pensar o discurso, é preciso que a gente compreenda a estrutura enquanto materialidade desse objeto de discurso, a imagem em movimento, para compreender de que maneira ela vai produzir um acontecimento, né? Um acontecimento discursivo. E a gente não consegue pensar a ideia de acontecimento discursivo dissociada da produção de sentidos dentro de uma rede de discursos, não é? Então, também vou falar um pouquinho de como eu compreendo o que é sujeito, para a gente pensar essa constituição do sujeito no filme Cisne Negro. Então, como se constitui o sujeito? De que maneira que eu posso olhar para o sujeito? Eu parto de uma questão Foucaultiana, que, na verdade, ao meu ver, é uma questão de identidade. E quando eu digo uma questão Foucaultiana, eu obviamente tenho que fazer a referência que esse questionamento, quem somos nós, na verdade, é uma retomada de Foucault de uma fala de Kant, não é? Então, quando eu pergunto quem somos nós, para pensar a condição do sujeito, eu estou opondo essa ideia do nós, por exemplo, numa questão também filosófica, que é quem sou eu, não é? Então, quando eu faço o deslocamento de um eu para um nós, eu estou produzindo um lugar discursivo, não é? Eu posso tomar, por exemplo, o questionamento quem sou eu, que suis-je, por exemplo, de Sartre, não é? Eu não estou num campo metafísico, se eu quiser retomar esse lugar, não é? Mas quando eu estou pensando esse nós, eu estou colocando ele em contraposição a um eu, a uma ideia de indivíduo, não é? Enquanto nós, se eu pensar o nós linguisticamente, ele é formado por um eu e por um tu. Então, eu acho que aí vai delineando a ideia do que é o sujeito, não é? A gente, né, indivíduo, quando a gente se torna sujeito, é quando a gente reconhece que a gente tem o nosso eu, mas que é privado por uma alteridade, não é? Esse tu. Então, essa alteridade ela pode estar em vários campos, por exemplo, no campo da intimidade, das relações com o seu namorado, com os nossos namorados, amantes. Eu não tenho tantos assim, né? Não é nosso, assim, é uma figuração. Mas também na relação doméstica, não é? Eu na relação com os meus pais, os meus filhos, os meus irmãos, os meus parentes.
eu na minha relação com a minha rua, com a minha comunidade, com o meu estado, com a minha nação, não é? Mas eu também posso colocar essa relação, desse tudo, essa alteridade, também numa instituição, por exemplo, né? Pode ser a minha relação diante do Estado, diante da mídia, diante de um aparelho ideológico como a escola, não é? Ou diante de aparelhos ideológicos como de repressão, da mesma maneira que o exército e a igreja. Então, com isso eu vou vendo que essa alteridade, esse tu, pode estar numa porção de domínios, desde do domínio da intimidade, não é? Com o domínio na relação de um coletivo, com a minha nação e outras nações. Né? Então, é desse ponto de vista que eu estou compreendendo de que maneira a gente se constitui enquanto sujeito. Então, é por isso que a gente não é um ator, não é um agente, não é um indivíduo. Não é? Isso não é só uma questão de palavra, de léxico, mas é a constituição de uma ideia, de uma maneira de se posicionar, na verdade, de se compreender diante da própria vida. Não é? Obviamente, eu trago também um outro elemento para compreender de que maneira se forma esse sujeito, também a partir de Foucault, e ele vai dizer que o sujeito vai tomar a sua forma dentro da sociedade. Não é? Ele diz, nos seus trabalhos, quero concentrar meu estudo no que nos acontece hoje, no que somos e no que é nossa sociedade. Então a gente vê no encadeamento dessa produção da fala do Foucault, não é? Que tem uma relação direta e constitutiva para pensar nós e o lugar em que a gente vive. Não é? E obviamente a gente não pode, enquanto sujeito, num determinado lugar, estar desvinculado da história. Não é? É por isso que eu trago essa fala da Judith Revel, que é uma estudiosa do Foucault, que vai dizer que para pensar o sujeito como objeto, historicamente constituído sobre a base de determinações que lhe são exteriores, é imprescindível para que a gente compreenda o que é sujeito. Então a gente vê que a gente, enquanto sujeito, ao nos tornarmos sujeitos, a gente está dentro de uma sociedade e dentro de uma produção histórica. Então somos sujeitos socio-historicamente orientados. Não é? Então, por mais que eu esteja falando de uma história de uma intimidade, a minha própria história particular, ou no caso da história da personagem central do Cisne Negro, que é a Nina, ao mesmo tempo que eu estiver falando dela, eu também estou falando da maneira como a gente se posiciona enquanto sujeito. Né? Sobretudo porque o Cisne Negro é um filme, sendo hollywoodiano, tendo ganhado o Oscar, um filme de grandíssima circulação. Não é? Então, quais são os efeitos desse tipo de circulação? Não é? Ao mesmo tempo que um filme poder circular dessa forma pode significar e pode indicar uma determinada emergência, e a gente precisa pensar as condições, possibilidades que levaram com que esse filme pudesse aparecer, não só por questões de produção ou questões econômicas, ou todo o universo que a gente pode pensar em relação ao Oscar, mas também, na verdade, quando condição de possibilidade, o que na história, nesse momento da história, propiciou que esse filme fizesse sucesso, não é? Então eu acho que ao longo da minha fala eu vou poder concluir isso, não é? Bem, então isso é uma coisa, né? A gente precisa pensar por que esse filme teve esse lugar que teve. E outra, à medida que ele circula dessa maneira, ele está ditando para a gente também normas, não é? A gente está sendo coagido pela história do filme, pela história do cinema, compondo a gente também enquanto sujeito. Então é como se o filme também fosse um manual, dizendo como a gente deve se comportar, ou funcionando como um espelho, à medida que a gente pode se ver, né, ali representado. Bem, então, para a gente chegar a essas questões que eu estou colocando, a gente precisa pensar alguns deslocamentos, não é? E eu gostaria de pensar esses deslocamentos naquilo que tem de regular quando eu falo do filme Cisne Negro, não é? Então, há uma materialidade, né? E como toda materialidade, ela tem uma existência histórica, está presa a uma rede. Então, e qual é a rede a qual está presa o filme Cisne Negro? Obviamente que eu não estou tentando estabelecer aqui uma origem para o filme, mas eu estou colocando ele dentro de um sistema de rede do discurso, né? Então, a gente pode recuperar alguns discursos, por exemplo, no folclore alemão, né?
Então, o cisne negro nasce de uma tradição oral, não é? Dessa história de uma moça que é enfeitiçada e se transforma em cisne, não é? Então, a gente vai também ter isso depois transformado em conto no século XIX. Tem um conto do Hoffmann que vai narrar, não é? E que vai constituir esse lugar fantástico para esse sujeito enfeitiçado, para esse sujeito, na verdade, duplo, não é? Que, na verdade, é ao mesmo tempo um cisne, o cisne branco, e também um cisne negro, não é? Então, quando a gente lê o conto do Hoffmann, a gente vê que tem uma dupla constituição para o sujeito, e que esse sujeito aparece aí de maneira dividida, metaforizada, obviamente, né? Por meio do símbolo do cisne branco e do cisne negro. E a gente continua tendo o reforço dessa mesma ideia, não é? Agora num outro lugar, num outro suporte, não é? É pelo balé, a partir do trabalho de Tchaikovsky, da música do Tchaikovsky, que deu origem ao balé O Lago dos Cisnes, não é? E aí a gente chega no cisne negro, não necessariamente não é sequência cronológica, mas para a gente pensar a que discursos o cisne negro está preso. E obviamente, ao estar preso, ele vai trazer elementos, não é, que fazem parte dessa memória, dessa ideia do cisne negro, mas o que eu quero, obviamente, mostrar aqui é quais são as singularidades desse discurso fílmico, não é, do cisne negro em relação a essa genealogia ou essa rede discursiva de outros discursos sobre a moça que virou cisne. Então, quando eu falo disso, já estou falando mesmo da própria ideia de acontecimento, mas apontando quais são as singularidades que vão produzir esse acontecimento discursivo. E essas singularidades, elas estão numa estrutura, não é? Na estrutura da materialidade. O sentido ele vai ser constituído a partir dessa materialidade do filme. Agora, mas é qualquer materialidade, não é? Quando eu vou olhar um objeto do discurso fílmico, eu acho que a primeira coisa que nos chama a atenção, e algo para nos chamar a atenção, ou ela é um pequeno detalhe, né, pensando numa grande escala, ou algo que se repete com frequência. Então, a questão da repetição é algo que vai nos dizer o que tem no nosso corpus, no nosso objeto, um lugar para ser olhado, não é? Então, observando e assistindo o filme, eu fiquei pensando o que tinha ali, o que se repetia enquanto regularidade, não é? E eu observei que certos movimentos de câmera, eles eram insistentemente produzidos durante o filme, não é? Então, eu resolvi pensar, a partir disso, né, olhando para o meu corpo, vendo o que ele me dizia, o posicionamento da câmera, não é? Da objetiva, ao olhar as personagens no campo, na tela, naquele momento de seleção e hierarquia, quando você fixa o olhar para um determinado lugar específico, tendo os 4 cantos ali do próprio quadro, não é? Então, eu vou pautar a minha análise olhando nesse lugar de repetição, não é? Para pensar que tem um dispositivo técnico que compõe a materialidade do filme, e é esse dispositivo técnico, não é, discursivo, que vai produzir sentidos para a gente pensar a constituição do sujeito no próprio filme, e que não deixa de fazer com que a gente pense na nossa própria constituição enquanto sujeito, não é? Então, aí eu tenho 2 perguntas bastante simples. Quais os discursos que se produzem, não é? Ao longo dessa construção do dispositivo técnico enquanto produtor de sentido, não é? E esse discurso, na verdade, ele vai engendrar um lugar para o sujeito, não é? E eu acredito que o filme ele está traçando um percurso do próprio sujeito, da Nina, personagem principal, na sua busca de si, não é? Então, qual vai ser o trajeto que a personagem, por meio de um dispositivo, de uma materialidade fílmica, vai percorrer para chegar a ela mesma, não é? Então, essa é a própria história do cisne negro, que é o encontro daquele sujeito consigo próprio,
não é? Então, muito brevemente, eu vou traçar aqui alguns elementos que vão fazer com que esse sujeito dividido, não é, em 2 lugares inicialmente, não é, ele vai chegar a constituir uma unidade para si mesmo. Não é? Então, quando eu estou falando de sujeito, obviamente eu estou falando de sujeito num campo aqui bastante íntimo, não é? Da relação do sujeito em relação a si próprio. Não é? Eu estou pensando, nas palavras do Foucault, uma hermenêutica do sujeito. Mas, obviamente, quando eu penso sujeito, isso não está separado ou deslocado só no meu próprio campo, porque eu faço parte de uma coletividade. Então, eu estou falando de uma história individual que está clivada e, obviamente, marcada por uma história coletiva. Não é? Bem, se a gente retomar o próprio filme, a gente tem personagens que vão fazer com que a Nina, personagem principal, se divida, não é? Mas a gente pode pensar nisso também como uma constituição. Não é? Então, quais são os personagens que a constituem enquanto sujeito? Nina, a personagem que está aí no centro, uma bailarina, ela é marcada por 4 personagens no filme. Não é? É o diretor artístico dela, não é? À nossa esquerda, a mãe dela, à direita, uma outra bailarina que serve de modelo para ela, não é? Que está aí no lado de baixo, à esquerda, e também a rival dela no filme, né? É assim que ela entende, essa personagem do lado direito. Não é? Mas o que essas 4 personagens, não é? Que na verdade são colocadas no exterior da Nina, compõem a Nina enquanto sujeito? Então, eu acredito que esses 4 personagens têm uma mesma regularidade. Eles compõem o mesmo campo discursivo. Todos esses personagens, ao longo do filme, eles marcam um universo disciplinar. Eles são a representação da disciplina para a própria Nina. Não é? O diretor artístico, no lugar de tem coagir como ela deve se movimentar, fazer, para representar o que ela está fazendo. A mãe, não é? Disciplinadora, não é? Que também foi bailarina, se colocando no lugar, dando métodos e regras de como ela deve agir. Não é? A Nina, com as outras 2 personagens, ela tomando personagens que também estão exteriores a ela, como modelos para alcançar uma perfeição em torno de uma disciplina para o corpo. Não é? Então, de uma maneira geral, o campo discursivo desses personagens, que são a representação do que a própria Nina é, eles incidem sobre o corpo da Nina por meio da disciplina. Porque ela, enquanto bailarina, ela precisa estar coagida, né? Ela precisa desenvolver técnicas, né, de gerenciamento de cálculo, esquadrinhamento de si mesma, para gerenciar assim a tal ponto para poder se mostrar ao outro. Não é? Então, a gente vê que o lugar da disciplina está marcado no filme fora dela, mas isso pertence a ela enquanto a sua interioridade na marcação dela enquanto sujeito. Como não dá para falar de todos os personagens, escolhi só 2, não é? O diretor dela e a mãe. Bem, então como isso vai se dar enquanto materialidade fílmica para produzir um discurso e efeitos de sentido? Eu separei os fotogramas, dos fotogramas depois a gente vê a imagem em movimento. Então, o que constitui a Nina, não é? Enquanto sujeito é um dispositivo técnico discursivo que vai se repetir ao longo desses estratos que eu vou trazer para a gente ver, e também em muitos outros momentos do filme. Isso aqui é só um exemplo. Não é? Então, o que a gente vai ver nessa cena, que é uma cena de abertura do filme, isso representa um sonho da Nina, personagem principal. Ela está sonhando com a apresentação do balé, do qual ela faz parte. E ela sonha exatamente com o momento em que a bailarina ela é enfeitiçada por uma ave de rapina e vai ser fadada a se transformar no cisne negro. Não é? Mas o que nos interessa? O que nos interessa é a maneira como essa imagem em movimento é dada a ver para construir a Nina enquanto sujeito. Então, o que a gente vai poder observar é que o personagem, a ave de rapina, não é? É o mago, na verdade, que vai enfeitiçar a bailarina. Ele sempre aparece atrás dela. Inclusive, ele vai entrar no campo pelo lado esquerdo, como vocês estão vendo aí, tomando ela pelas costas.
E aí eu fui separando os fotogramas para a gente ver que ele vai dar uma volta em torno dela de 360 graus. Não é? Aqui ele está na terceira imagem atrás dela, aqui ela está de frente para a gente vê que ele está atrás dela, aqui de novo, até formar o círculo 360 graus. Então a câmera, na verdade, está acompanhando o mago, que é o mago de rapina, não é? Sempre que está olhando, o mago olha a Nina por trás. Então, o mago representa a própria constituição dela, mas do lado de fora dela. Isso é marcado como? Isso é marcado pela própria câmera, não é? Pela objetiva, olhando o personagem por trás. Então, a presença da câmera, aquele olhar, é uma parte da Nina, mas que está do lado de fora dela. É por isso que eu estou compreendendo ela enquanto sujeito dividido nesse momento. Então, é importante que a gente compreenda esse tipo de mecanismo do movimento da câmera, porque a gente vai mudar o personagem, mas o mecanismo, o movimento da câmera vai continuar o mesmo. Ela, enquanto personagem dividida, sempre vai ser olhada pela objetiva do lado de trás, mesmo quando não tem uma personagem atrás dela. Não é? Bom, então, é a partir dessa ideia, desse movimento do dispositivo técnico, que eu vou pensar a produção do discurso. Para isso, vamos ver o vídeo em que isso se dá. Então, é a abertura do filme, e a gente vai descobrir depois que ela estava sonhando com esse momento. Não é? Então, a gente vai ter agora uma plongée, a gente vai ver, olha, é alguém de cima olhando ela para baixo. Mas a gente também vê que o mago agora entrou à esquerda e vai estar sempre olhando ela por trás. Então, essas duas referências são, na verdade, uma só, que estão divididas, né? Representados pelo cisne branco e na forma do cisne negro enquanto feitiço. Ele acompanha ela nos próprios movimentos para mostrar a similitude, na verdade, a analogia da própria relação entre os dois. Então a gente tem uma representação de dois que mostra a Nina enquanto sujeito. Então, a gente vai ver que esse mesmo mecanismo da câmera percorrer 360 graus e de alguém estar atrás da Nina, que quer dizer, a Nina ela está dividida em dois, a gente vê ela, mas ela não vê a outra parte que a constitui. A gente também vai encontrar isso numa outra cena, que é uma cena do ensaio, na qual a gente vê o diretor dela, que é vivido aí pelo Vincent Cassel, né, Vincent Cassel, e ele vai fazer o mesmo movimento, não é, que o mago também fez, de 360 graus em volta dela. Então a gente vê que ele está do lado esquerdo dela, continua do lado esquerdo, mas ele vai fazendo a volta da Nina da mesma forma que a ave de rapina fez. Não é? Então, se a gente pensar isso de maneira análoga, a posição das personagens nessas duas cenas, esse tipo de posição no mesmo lugar leva a gente a crer que eles estão ocupando a mesma posição, não é? Que o diretor ocupa a mesma posição, o mesmo lugar que o mago. Então, que também constitui a Nina enquanto sujeito, mas ela não consegue ver essa constituição. Não é? Aí eu coloquei aqui, só para a gente lembrar aqui à direita, que o mesmo movimento está acontecendo no momento do sonho. Não é? E vamos lembrar que o momento do sonho é o momento mais particular de cada sujeito, em que ele pode, mesmo dentro de um sistema de coações, não é? Viver-se a si a sua própria maneira. E vamos entender a sua própria maneira, obviamente, clivado por uma materialidade de sentidos dentro de uma história, mesmo que ela seja bem particular e reconfigurada pelo sujeito dentro do sonho. Então, vamos ver essa cena. É só para a gente compreender que as posições do diretor e do mago
Quem vão ser as bailarinas principais do balé? Do lado de cima. Então, pelos olhares dela, como a câmera mostra ela de trás, de frente, de lado, a gente consegue compor o quadro de uma forma de todo dela 360 graus. Aí fica mais claro que está do lado direito. Do lado esquerdo, hoje está do lado direito. E vocês vão ver que a câmera, olha, a câmera focaliza muito fácil. Então é a presença dela que ela mesma não percebe. Mas que está materializada na frente dela, pelo próprio diretor. Então, a gente tem um dispositivo que está construindo sentido de formação para o sujeito. Não é? A mesma coisa a gente vai ter nessa outra cena, não é? Que é ela tomando um café da manhã com a mãe. Não é? A gente vê que nesse primeiro fotograma, a objetiva também a focaliza do lado de trás. Não é? Então a gente sente, a gente sabe que há uma presença ali que é constitutiva da própria Nina, né? Mas ela está de costa, ela não consegue perceber. Mas quem é que está na frente dela? Quem está na frente dela é a própria mãe. Então, quem está atrás dela na constituição enquanto sujeito é a mesma pessoa que também está na frente dela. Mas ela não consegue, ela enquanto sujeito se vê clivada por uma divisão e não consegue ver que aquele que está, aquela alteridade na frente dela é a mesma que pertence a ela. Isso é marcado pelo movimento da câmera que coloca ela em exclusão, não vendo aquilo que está na frente dela, no olhar dela. A gente vê isso na própria cena, tanto é que em muitos momentos a objetiva faz questão de pegar a própria parte da cabeça dela. Não é? É uma coisa para a gente se pensar enquanto corpo e enquanto constituição de sujeito. Não é? E aqui acontece uma coisa muito interessante, não é? Porque a câmera vai acompanhar a Nina, não é? E a gente vai chegar ali no último fotograma, ela vai estar sendo olhada por trás, não é? Enquanto sujeito dividido, ela tem algo que não consegue ver, mas que está na frente dela. E quem que está na frente dela no espelho? Não é? Então, o espelho, enquanto revelação de um duplo, mostra a própria mãe do lado dela no fotograma. Não é? Então, a gente está podendo ver, não é, quem que constitui a Nina enquanto sujeito nesse lugar. Não é? A mãe, no universo da disciplina, a compondo como sujeito. Mas para ela, isso ainda é uma paranoia. É algo do qual ela ainda não está consciente. Não é? E a gente vê isso na produção do espelho. Não é? E vocês estão vendo que o movimento de câmera continua sempre o mesmo desde a abertura do filme. A objetiva olhando o personagem de trás, produzindo esse efeito de não reconhecimento de si. Vamos ver assim. Ela de frente, também no campo, vai mostrar. Agora a mão o que acontece geralmente no diálogo é mostrar um campo e mostrar outro. Mas quando a mãe aparece junto com ela, elas são uma só. Então a mãe está atrás dela, que é o mesmo lugar que o mago, é o mesmo lugar que o diretor, e agora a gente vê as duas no espelho refletidas. Né? É o sujeito enquanto unidade. Então a gente já viu aí dois lugares em que ela se encontra dividida, não é? E que a gente compreende qual que é o lugar dela enquanto unidade de sujeito e que é mostrado por um dispositivo técnico. A mesma coisa vai acontecer no momento do filme em que ela começa a se aproximar mais dela. Não é? Vocês lembram que eu disse que ela estava traçando um percurso, né, um trajeto da busca de si mesma. Então, nesse momento, ela chega perto dela mesma. Não é? Obviamente, a gente tem que retomar a ideia de que ela se encontra dividida. Então, a gente vê uma parte do rosto dela à direita do campo, dentro do quadro. A imagem está ruim ali, mas o rosto dela está refletido no vidro, que ela está dentro do metrô. Então, de novo, ela começa a se reconhecer enquanto sujeito, mas ela não vê a ela própria. Né? Ela precisa desse lugar do duplo, da sua representação, que é o espelho, o reflexo, para poder se compreender assim. Não é? Então, como ela está nesse trajeto de
reconhecer quem ela é, não é? Ela tem um encontro com ela mesma, com ela enquanto duplo, porque ela se olha, vê o seu reflexo no vidro, né, do metrô, mas ela também reconhece no fundo da imagem uma moça que é ela mesma. Ela se olha e se espanta. Essa moça é tão parecida com ela, na verdade é ela, não é? Então é um momento que ela tenta alçar o voo para ela mesma, não é? Então a gente fica sabendo, há indícios de que ela é ela mesma dividida ali, porque a gente vê aquele fotograma, né? Vocês estão vendo que a moça está de cabeça abaixada, mas ela está fazendo esse gesto, ela está botando o cabelo atrás da orelha. E no mesmo momento em que ela vê aquela personagem, né, no fundo do metrô, colocando o cabelo atrás da orelha, ela também coloca o cabelo dela atrás da orelha. Não é? Então, esse indício da relação do mesmo movimento leva a gente a crer que ela está diante dela mesma. Não é? Aí o metrô para, essa personagem desce, e ela tenta encontrar e não consegue encontrar a personagem, aquela que ela viu no metrô. Mas o que a gente vê? Ela não está sozinha na cena. A gente tem a câmera que olha atrás dela. Então, ela não conseguiu pegar ela enquanto sujeito, enquanto ela mesma. Então, de novo, houve a dissociação, né? Então, passa a ideia daquele que está atrás dela e que ela ainda não conseguiu reconhecer. Não é? Então, vamos lá, essa parte do filme. De novo, a gente tem o mesmo dispositivo técnico. A câmera objetiva, né? Olhando a personagem por trás, porque ela se encontra dividida. Então, o reflexo dela no vidro. Mas a gente não vê, a gente vê o reflexo dela. Ela não é nada feita completamente. Olha, é ela mesma olhando para ela. Agora vai ter o ato que vai indicar que elas são a mesma pessoa, mexendo o cabelo. Né? É um indício de o espectador comum, isso passa muito despercebido no filme. Né? Ela vai tentar recuperar ela mesma, mas será que ela vai conseguir? Aí a gente vê que não. Mas ela está chegando mais perto de quem ela é como sujeito. E aí a próxima tomada é a própria câmera, dizendo: eu não cheguei lá, eu não consegui ver a mim mesmo enquanto sujeito. O que a acompanha nesse movimento? É ela mesma. Na verdade, é o mago. Na verdade, é o diretor artístico. É a mãe. Será que eu travei aqui? Bem, agora quando que ela vai, nesse percurso dela com ela mesma, ela vai chegar a si, não é? A gente sabe que essa alteridade, esse tu que está sendo dado a ver numa exterioridade por outros personagens, que é mostrado por um dispositivo técnico e a câmera sempre tomando a personagem por trás, ela está mostrando que essa personagem é marcada por uma interioridade que ela só consegue ver fora de si, não é? Então, nesse trajeto da busca dela mesma, ela vai se converter a si mesma, ela vai voltar-se a si, ela vai dobrar-se a si, não é? Ou vai haver uma invaginação, para usar uma palavra do Deleuze, dela sobre ela mesma, no momento em que o que ela tem enquanto alteridade, enquanto parte do sujeito fora dela, também se torna exterior a ela, não é? Mas exterior no próprio corpo. Então, é um momento do filme, é um dos raros momentos do filme em que ela aparece só, né, e tomada de frente. É o momento dela na conversão, na metamorfose dela enquanto cisne negro, cisne branco, se transformando em cisne negro, não é? Isso vai ser marcado no próprio corpo, não é? O cisne negro, na verdade, que representa os outros personagens que estão fora dela, ele vai aparecer marcado no corpo dela, não é? E aí, nesse momento de conversão de si para si, ela vai se reconhecer enquanto sujeito, não é? Então vamos ver essa cena, que é a cena final do filme. E aí, nesse momento, realmente, a gente não tem a câmera de trás, é de frente.
mostra que a constituição do sujeito, igual ao reconhecimento de si, ele é marcado por realidades que a gente tem mais próxima da relação com as nossas alteridades, que é a nossa realidade. Obviamente, tudo vem achando um elemento fantástico, que é a metamorfose dela. Eu acho que o ponto alto mesmo da conversão é esse lugar da própria metamorfose e não da morte dela, não é? Isso seria uma outra questão. Então, a gente precisa voltar àquela questão inicial, né? O que possibilitou esse lugar desse filme com essa discussão uma constituição inicialmente dupla para um sujeito, não é? A gente vê que ela, enquanto sujeito, ela não é um duplo, não é? Quando a gente pensa o nós, eu dividi no eu e no tu, mas esse tu, ele ocupa vários lugares, várias posições enquanto sujeito, não é? Então isso mostra que a gente, para se constituir enquanto sujeito, não é? A gente é crivado por múltiplos outros sujeitos, e que ao longo do filme eu quis evidenciar 4 lugares e falei para você de 2. Não é? Mas eu acho que um dos elementos que faz com que esse filme faça sucesso e a gente, não só porque ele tem ganhado o Oscar, a gente assiste e continua passando e é falado sobre ele, não é? É o nosso próprio lugar de identificação com esse lugar do sujeito no filme, não é? Que não é mais um sujeito marcado por uma dupla constituição, pensando no lugar, por exemplo, o lugar do duplo, não é? Que é um lugar mítico que a gente tem desde sempre, não é? Mas é dizendo que a gente, enquanto sujeito, a gente é múltiplo, não é? E para usar palavras do momento, não é? A gente é marcado por múltiplas identidades, não é? Então é isso que faz com que um filme desse tipo tenha o acolhimento e a circulação e a recepção da forma como tem. Então eles nos mostram o que mais, não é? Que aí eu acho que que Bauman é tão repetido o tempo todo que acaba sendo vulgarizado, não é? Mas a gente está realmente diante da gente enquanto liquidez, enquanto um sujeito que se dispersa, mas se dispersa tão totalmente, é tão marcado por tantos outros pontos, que para ser quem a gente precisa se perder da gente mesmo. Então a gente, enquanto sujeito, a gente se encontra quando a gente se perde, que também não é algo novo numa discussão para a gente pensar a questão das subjetividades, não é? Então, realmente a gente está compreendendo, a gente compõe um quadro para a formação de um sujeito que está dentro de uma unidade que é marcada por uma dispersão, não é? E aí a gente entra numa discussão que vai ser feita lá em Maringá, não é? Eu estou numa mesa com a Suzy, a gente vai discutir a questão da contradição, porque essa ideia da dispersão e da unidade é a própria revelação do que é essa contradição para o sujeito, não é? Bem, então, para a gente pensar a constituição do sujeito, a gente faz esse percurso, não é? Como que eu mostrei para vocês, chegando, se a gente pudesse concluir, pensando nesses vários lugares da nossa relação da gente para com o outro, não é? E da gente para com a gente mesmo, pensando o si como sujeito. É isso, muito obrigado. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu começo a minha intervenção aqui nesse evento agradecendo ao convite da minha colega, a professora Nádia Regina Gaspar, não é? E ao convite da professora Lucília Romão, cumprimentando o professor Newton, que eu não conhecia. Foi um prazer ouvi-lo e conhecê-lo. Espero que a gente possa fazer outros trabalhos juntos, ter outras oportunidades de diálogo. E esses eventos, de fato, eles são importantes,
porque eles propiciam, não é, esses encontros de diferentes visões, não é, de diferentes perspectivas, inclusive teóricas, claro, sobre, no caso aqui, particularmente nessa mesa, sobre o campo do cinema. Não é? E ontem tivemos uma conferência brilhante também do professor Philippe Dubois, também atendendo ao campo do cinema. O meu lugar de fala talvez um pouco diferente de vários convidados que vocês já escutaram aqui e assistiram aqui, porque é um campo de fala a partir do campo da comunicação e particularmente do campo do cinema, mas eu não creio que isso seja propriamente uma dificuldade, mas justamente essa tentativa de você se aproximar de um objeto bastante complexo, que é o filme, não é? O que é a produção cinematográfica, que são os filmes, não é? Através de diferentes visadas, de diferentes campos. Não é? Já tivemos, pelo menos que eu acompanhei, eu não tive a oportunidade de estar aqui ontem à tarde, mas ontem de manhã uma visada, hoje com o professor Newton outra, a minha será bastante diferente também em relação a essas duas que me antecederam. Na realidade, o que eu vou propor é uma leitura, entre várias possíveis, de um filme brasileiro dos anos 50, um filme intitulado Carnaval Atlântida, talvez alguns de vocês já tenham assistido ou conheçam. A gente vai assistir um pequeno trecho do filme mais adiante. Tá? Esse filme foi realizado em 1952 por José Carlos Burle, um dos grandes diretores brasileiros do passado do cinema brasileiro, né? E é uma produção da Atlântida, tá? A principal empresa brasileira dedicada à realização de chanchadas. Né? A chanchada, vocês sabem, é um gênero que tem uma importância enorme para o cinema nacional, porque foi praticamente o único gênero cinematográfico que teve alguma continuidade no Brasil ao longo de 30 anos, desde os anos 30 até os anos 60, né, quando ela se esgota, pelo menos, no seu ciclo cinematográfico. Eu não vou entrar nisso aqui especificamente, mas é um gênero que tem merecido muitos estudos por essa continuidade no campo do cinema e talvez também porque é um gênero que transcende o cinema. A chanchada ela tem muitas influências que vêm do teatro, particularmente do teatro de revista, que também é um gênero teatral com muita vitalidade no Brasil entre o final do 19, não é, até os anos 20, início dos anos 30, não é? E eu diria que a chanchada continua hoje, no caso na televisão, não é, em programas dos mais diversos tipos. Para dar dois exemplos para vocês, eu sempre mudo o título do programa, mas enfim, antigamente era Praça da Alegria, hoje eu acho que é outro nome, é o programa do Carlos Alberto de Nóbrega, ou no Zorra Total, ou no Caceta e Planeta, nos programas do Caceta e Planeta. Não é? Então, esse tipo de gênero está muito ligado, não é, ao consumo massivo, pelo menos desde a sua constituição cinematográfica, e é um tipo de humor popularesco, é o tido como popularesco. Além disso, outras características, no caso do gênero cinematográfico, além do humor, é a questão da música, que está sempre muito presente, não é? Principalmente o samba naquela época, da dança, não é? Além do que, em geral, tematicamente, é um gênero que se referia, né, nos anos 40, 50, no caso do cinema, principalmente à vida urbana, particularmente no Rio de Janeiro. Não é? E tendo como personagens centrais, em geral, não é? Personagens ligados à vida popular do Rio de Janeiro, não é? Principalmente a figura do malandro. O filme que nós vamos discutir um pouco mais, não é? Ele tem uma parte, ele é considerado pelos críticos, pela historiografia, um clássico do gênero, não é? E a trama do filme se passa em torno da produção no Brasil, não é? De uma versão para o cinema da história de Helena de Troia, não é? Produzida por uma empresa chamada Acrópole Filmes, não é? Empresa de um produtor riquíssimo chamado Cecílio B. de Milho, interpretado pelo ator Renato Restier. Não é? No entanto, seus empregados, os empregados desse produtor, não querem produzir este filme e preferem realizar um musical marcado pelo samba. A partir daí, é toda uma contraposição, é bem evidente, entre a cultura tida como cultura de elite e a cultura popular. Ou seja, é um filme que trabalha com a ideia de reflexividade, já nos anos 50. Eu só lembraria, não é, que a representação em filmes do ambiente cinematográfico, já nos anos 50, possuía um lastro bastante grande. Mas só para lembrar alguns títulos entre vários possíveis. Tá? Um filme
do Charles Chaplin, em 1915, já com o personagem Carlitos, chamado Seu Novo Emprego. O novo emprego do personagem Carlitos é que ele vai ser uma espécie de office boy, não é? Uma produtora cinematográfica. Não é? Um filme francês de 1947, chamado Silêncio de Ouro, de Leclerc, também se passa no ambiente cinematográfico. Ou produções hollywoodianas mais conhecidas, ambas dos anos 50, também se passam no ambiente cinematográfico. Eu me refiro a Crepúsculo dos Deuses, de Billy Wilder, filme de 1950, talvez seja o filme mais conhecido desses que eu estou citando. Um filme que esse eu recomendo, tá? Existe em DVD, um filme fortíssimo e me parece até mais interessante que o filme do Billy Wilder, Assim Está Escrito, do Vincent Minnelli, de 52. Esse filme é um filme bastante duro, um melodrama, na realidade, mas é um filme que diz muito do que é fazer cinema, principalmente no esquema industrial. E não é uma visão nada rosa. Mesmo no Brasil, não é, já existiam nos anos 50 películas cujo entrecho se passava no meio cinematográfico, em geral comédias. Eu vou citar algumas, alguns desses filmes não existem mais cópias, a gente tem acesso a informação sobre eles na realidade por meio da imprensa da época, mas talvez o que tenha sido o primeiro filme no Brasil assim, de ficção a se referir ao ambiente cinematográfico é um filme, curiosamente ou significativamente, chamado Filmando Fitas, do Antônio Rolando, um filme de 1926. Segundo o roteirista do filme, Francisco Madrigano, se tratava de uma sátira em torno da nossa gente de cinema. Nessa sátira, o operador de câmera era Caolho, não é? Trabalhava com equipamento feito com sucata, o diretor se fazia passar por Conde Italiano, que era uma referência a uma figura do cinema brasileiro silencioso chamada S. Carolyn, que era um imigrante italiano que se fez passar por várias coisas no Brasil e conhecido por dar vários golpes, mas que foi importante porque realizou vários filmes no cinema silencioso brasileiro. A atriz era burra, não é? Segundo o depoimento desse roteirista, e o filme pronto irritava tanto o dono da sala de cinema que o exibidor dava murros no realizador do filme. Ou seja, um tom bastante negativo sobre o cinema nacional. Já na década de 30, período aí sonoro já, você vai ter Fazendo Fitas, dirigido pelo Vitório Capelaro, também um diretor bastante conhecido do cinema silencioso brasileiro e do início do nosso sonoro. Aí já é uma crítica mesmo aos musicais carnavalescos que começavam a surgir nos anos 30, não é? Esse filme também enveredou pela ironia e ele apresentava nos seus créditos uma produção feita pela SOS, não é? Ela seria escrita por um louco, fotografada por um cego, e o responsável pelo som era surdo. Sua trama, segundo os pesquisadores que se dedicaram um pouco a esse filme, são os filhos do Capelaro, né, Jorge e Vitório Capelaro Filho, eram dois empresários, produtor e diretor, decidem selecionar pessoal de méritos artísticos, canto, dança e declamação, para fazer um filme. Porém, devido a várias peripécias, não conseguem e acabam loucos. Na última cena do filme, aparecem comprando passagens para o Hospício do Juqueri, hoje Franco da Rocha, em São Paulo. A julgar pela sinopse, pois o filme se perdeu e resta apenas o trailer dele, trata-se no mínimo de humor negro. E o pessimismo em tom cômico sobre o cinema brasileiro não parou aí. Sérgio Augusto, um crítico e historiador do cinema, lembra que as confusões do filme Malandros em Quarta Dimensão, filme de Luiz de Barros, de 1954, tem como eixo uma produtora chamada ARA, Puca, separado, Filmes. Já no filme Baronesa Transviada, de Watson Macedo, em 57, os responsáveis por um filme só pensam em arrancar o dinheiro da personagem de Percy Gonçalves, que acabou de receber uma grande herança. Então, o que nós constatamos é que até os anos 50, o desprezo votado pelas elites econômicas, políticas e intelectuais ao cinema brasileiro foi inculcado por grande parte da corporação cinematográfica, e refletia-se, inclusive, na sua própria representação fílmica. Até os anos 30, tal processo se deveu, eu creio, que a dependência econômica dos cineastas em relação às elites, que gerou, como demonstrou Jean-Claude Bernardet, forte atrelamento ideológico dos cineastas em relação a essa elite. A partir dos anos 40 e da afirmação da chanchada enquanto gênero, de grande sucesso de público, o autodesprezo dos próprios cineastas em relação à sua atividade explica-se devido ao fato de que esse tipo de produção, as chanchadas,
não era entendido como cinema mesmo, pelos produtores e pelo público, conforme a observação de Paulo Emílio Salles Gomes, pois cinema mesmo seria aquele feito fora do Brasil, principalmente o hollywoodiano. Se desde os anos 70 a chanchada é objeto de estudos profundos, como o livro de Sérgio Augusto intitulado Este Mundo é um Pandeiro, e é até homenageada em filmes como Quando o Carnaval Chegar, de Carlos Diegues, já de 72, muito outra era a sua recepção pelos intelectuais, quando o gênero era algo vivo e não peça das memórias cinematográficas. Basta se rememorar que o próprio Paulo Emílio afirmara que, em relação à produção nacional mais, aqui entre aspas, a produção nacional mais ou menos estabilizada, que era a chanchada dos anos 50, tudo indica não haver remédio para a vulgaridade crônica. E Paulo Emílio absolutamente não está sozinho nesse tipo de lamúria que havia nos anos 40 e 50 durante a chanchada. Era o tom básico da crítica cinematográfica. Aqui são parênteses, já que estamos falando de uma plateia, muitos, a maioria, não são de cinema, não tem intimidade com as construções do cinema. Ao contrário do que ocorre desde os anos 60 e continua hoje, em que o cinema brasileiro é visto, pelo menos boa parte da sua produção, uma franja da sua produção, como um produto artístico que qualquer intelectual, qualquer pessoa de classe média pode consumir numa boa, sem nenhum problema de reprovação. Essa não era a situação até os anos 50. Até os anos 50 o cinema brasileiro era visto como algo que só gente de última categoria social ou intelectual assistia. Então isso mudou muito. Então esse já é um ponto que eu gostaria de apontar, e aí focando no meu objeto de análise aqui, no Carnaval Atlântida. É que o Carnaval Atlântida, ele rompe, não é, com esta tradição de autodesprezo e pessimismo, dando início à representação fílmica do cinema brasileiro de forma sensível e inteligente. O conflito central do filme fica exposto logo no início, na sala do produtor, que eu já mencionei, quando dois populares, que são seus empregados, representados pelo Colé e pelo Grande Otelo, apresentam o argumento de um filme para o Cecílio B. de Milo e para o seu assistente Augusto, que é interpretado pelo Silvano. O produtor odeia a proposta e manda ambos os empregados para a faxina, chamando-os de idiotas. Ordena ainda Augusto, que é uma espécie de assistente do produtor, que vá atrás de um especialista em história da Grécia para escrever o argumento de Helena de Troia. Em seguida, entra na sala o falso Conde de Verdura, interpretado por José Lugoli, que pretende interpretar Paris nessa superprodução, julgando-se qualificado para tanto por ter obtido o primeiro prêmio na Real Academia de Monteverdi. Aqui, já nesse início, contamos com várias referências ao meio cinematográfico da época, em que, além da Atlântida, despontava a Companhia Cinematográfica Veracruz, produtora localizada em São Bernardo, que foi a principal na história do Brasil tentativa de se fazer um cinema nos moldes hollywoodianos, que resultou num fracasso retumbante. Essa companhia começa a funcionar em 49 e em 54 já vai à falência. Ou seja, eu lembro que o filme é realizado em 52, ou seja, no pleno momento em que essa empresa, a Companhia Cinematográfica Veracruz, estava no seu auge. E já nesse início do filme, na realidade, há várias referências a Veracruz. E ao meio cinematográfico brasileiro da época, ou seja, da primeira metade dos anos 50. Seja pela figura desse produtor, Cecílio B. de Milo, que pretende fazer filmes com grande envergadura de produção, como a Veracruz pertencia, e muita pretensão pseudocultural embutida, como a Veracruz também os fez, seja pela referência aos então chamados aventureiros, que eram profissionais, em geral, vindos da Itália, muito pouca prática lá de cinema, e que chegavam no Brasil se dizendo profissionais experimentadíssimos. Você encontra toda uma referência disso na imprensa da época. Outra sequência ao longo do filme, que apresenta referência ao meio cinematográfico dos anos 50, ocorre quando tal professor de História da Grécia, uma vez encontrado, o professor Xenofontes, interpretado por Meninos Coscarito, vai à casa do produtor, ainda titubeante em assinar o contrato para escrever o argumento de Helena de Troia. Cecílio B. de Milo afirma ao professor de História da Grécia não ser necessário entender de cinema para a tarefa de escrever o roteiro. O professor diz, não, mas eu não entendo nada de cinema, como é que eu vou escrever isso?
A produtora diz, não precisa entender. E começa a aumentar a oferta salarial do professor sem que ele peça. O professor, na época, como agora, ganhamos muito pouco, né? Então ele vai se impressionando com a oferta salarial do Cecílio Edmílio, que aumenta sem ele nem pedir. Sem ele, o professor, nem pedir. Além disso, o professor, em um determinado momento, resolve passear pela pinacoteca que este produtor tem em casa. Toda essa sequência tem uma série de referências ao cinema da época, não é? Bem evidente para quem conhece o cinema da época. A primeira é o seguinte, é que o nome do produtor no filme é Cecílio. O nome de um dos comanditários da Veracruz, o apelido dele era Titilo. E o Titilo Matarazzo, para quem não lembra, foi um dos grandes mecenas das artes no Brasil e possuía uma vasta pinacoteca que hoje se encontra, inclusive, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. O básico da coleção do MAC, na realidade, é a pinacoteca do Titilo. Além disso, ele era conhecido por não conhecer a atividade cinematográfica, assim como seu sócio Franco Zampari, e por dizer que, na realidade, isso não era necessário, se entrar no negócio do cinema. Então, são referências ao meio da época. Mas o que eu acho central nessa discussão não são tantas essas referências, e sim, aqui entrando um pouco na seara do Bakhtin, o meu Telo deve ter conversado com vocês um pouco sobre ele ontem, e eu vou voltar ao Bakhtin, não é? Mas me parece que isso já está contado na literatura, né, com Robert Stampa, João Luiz Vieira, é que esse filme, Carnaval Atlântida, como outras chanchadas, mas me parece que esse filme é mais instigante nesse sentido, não é um exemplo fundamental da carnavalização, tal como pensada pelo Bakhtin. Bakhtin, especialmente no livro Rabelais e a Cultura Popular na Idade Média, não é? Faz toda uma reflexão sobre a questão do carnaval e da carnavalização. Para Bakhtin, no final da Idade Média, o carnaval teve um papel fundamental, não é? Ao permitir que, do ponto de vista simbólico, as pessoas experimentassem por alguns dias a liberdade utópica e a subversão da ordem estabelecida, servindo de escape à repressão da Igreja Católica e da aristocracia, bem como ao pavor da fome e das pestes. Segundo Robert Stampa, pensando essa questão da carnavalização em Bakhtin, o Stampa vai dizer o seguinte, aspas, o princípio carnavalesco abole as hierarquias, nivela as classes sociais e cria outra vida, livre das regras e restrições convencionais. Durante o carnaval, tudo que é marginalizado, excluído, insano, escandaloso, aleatório, se apropria do centro, numa explosão libertadora. O princípio corpóreo material, fome, sede, defecação, população, torna-se uma força positivamente corrosiva, e o riso festivo celebra uma vitória simbólica sobre a morte, sobre tudo que é considerado sagrado, sobre tudo aquilo que oprime e restringe. Fecha aspas. O processo de inverter as hierarquias e lógicas sociais dominantes seria, então, uma propriedade da carnavalização, segundo Stampa, segundo Bakhtin. Ao refletir sobre a carnavalização no filme Carnaval Atlântida, Robert Stampa afirma que, aspas, o tema de Carnaval Atlântida é o próprio cinema, isso já vimos, não é? E mais exatamente a inadequação das superproduções de estilo hollywoodiano enquanto paradigma para a produção de filmes no Brasil. Carnaval Atlântida exemplifica literalmente a ideia de carnavalização de Bakhtin, não só através do seu título, né, como também por meio de seus procedimentos e alusões fundamentais. Isso que a gente vai analisar um pouco. Nesse sentido, talvez, o exemplo mais evidente de carnavalização no filme Carnaval Atlântida, e profundamente bakhtiniano, seja a sequência em que os personagens de Colé e Grande Otelo, passando-se por médicos, tentam aplicar o soro da verdade ao personagem de Oscarito, mas está tudo errado. Então, esses personagens bebem tal líquido e descobrem que se trata de cachaça. Embriagados, eles quebram todo um consultório médico, dançando e cantando de forma selvagem ao cantar o samba Cachaça. É aquele que você pensa que cachaça é água, esse samba. Tá? É uma sequência verdadeiramente selvagem. Tá? Essa sequência é tudo aquilo que a elite brasileira não quer ver em relação ao povo. Tá? Esta representação do Brasil e dos brasileiros certamente provocaram a reação da elite intelectual, que não desejava se reconhecer
naquele tipo de cinema. Como outro exemplo de carnavalização, Stan aponta a sequência na qual se confrontam o modo como o produtor Cecílio B. de Milo imagina o seu filme Helena de Troia e como os dois malandros interpretados por Collet e Grande Otelo, ambos empregados do estúdio na faxina, fariam a fita. Esta sequência possui grande importância ideológica e se constitui num dos grandes momentos do cinema nacional, ao meu ver, pois ela apresenta o encontro de Cecílio com os dois populares interpretados por Grande Otelo e Collet diante de um cenário que deveria servir para a filmagem de Helena de Troia. O produtor mostra, não é, a ambos como imagina, e aos espectadores também, a nós também, como imagina a sua sequência. De uma forma, na minha opinião, bastante empolada. Logo depois, os dois populares apresentam a sua visão ao produtor e a nós. E aí o que você tem é um número carnavalesco com o cantor Blackout e Maria Antonieta Ponce, uma dançarina cantora de rumba, cantando o samba Dona Cegonha. É isso que nós vamos assistir, esse trechinho. É bem curtinho. Você está aqui. Que? Manda essa. Eu estava fazendo um exame de consciência. E quem foi que disse que vocês têm consciência? Olha, doutor Cecílio, eu conheço uma mulatinha que se chama Helena e é falta estandarte da história de samba do mundo. Mica. Que barbaridade, essa não é de Troia. Disse. A bruxa de Troia, mas que é muito boa, é? A Helena que eu quero é da mitologia grega. Era a própria imagem da beleza. Não tem nada a ver com o ouro da formiga. Olhem para aquele cenário. Será possível que vocês não sintam a sua grandiosidade? Já estou vendo Helena de Troia sendo servida pelos seus fiéis criados. Como o Stan analisou, esta sequência contrapõe uma série de contrastes: Europa e Terceiro Mundo, Hollywood e a chanchada, Eua e Brasil, épico e musical, palácio e favela, alta cultura e cultura popular, mostrando de forma consistente simpatia pelo segundo termo de cada oposição. Como observa João Luiz Vieira, o filme oferece uma alegoria do impróprio. A produção em estilo hollywoodiano e seus imitadores no Brasil
é imprópria para o Brasil, assim como a toga de Grande Otelo é imprópria para Sambar. As simpatias do filme estão claramente com os personagens populares. Na minha concepção, a sequência expõe o vazio e o ridículo de um cinema brasileiro calcado em modelos de produção e em formas artísticas sem vinculação com o país, bem como a vitalidade e a força da cultura brasileira levada às telas. Apesar do repúdio das elites, havia adesão do público popular. A chanchada aqui se apresenta quase como uma decorrência do próprio povo, que, claro, é uma construção ideológica, é evidente. Pois contra ela havia todo tipo de preconceito, até dos próprios produtores de filme. Mas o filme não se resume a esta situação, pois, no conjunto, Carnaval Atlântida propõe uma reflexão sobre o cinema brasileiro. Após várias peripécias envolvendo a descoberta de que o Conde de Verdura é apenas um um motorista de um homem rico, após a formação dos casais Xenofontes e Lolita e Augusto e Regina, esta última filha do produtor, né? Estes quatro, Xenofontes e Lolita, Augusto e Regina, vão ao escritório de Cecílio B. de Milho anunciar que não haverá mais Helena de Troia. Trata-se de uma das sequências também angulares do filme, do ponto de vista ideológico, na qual Lolita, que é a Maria Antonieta Ponzi, essa rumbeira, diz que o povo quer cantar, dançar e divertir-se. E Augusto afirma que não estamos em condições de produzir com perfeição um filme como Helena de Troia. Por que não fazemos um musical? Ele pergunta ao Cecílio. O produtor Cecílio nega a ceia e se auto-intitula mestre dos superespetáculos. Mas Lolita retruca que ele ganhará em popularidade. Xenofontes diz ainda que renunciou à Grécia Antiga e aderiu ao samba, dispondo-se a escrever o argumento do novo projeto. Cecílio B. de Milho finalmente acata a sugestão, mas observa que depois vai produzir a Helena de Troia. No número musical final, que encerra o filme, há ainda um elemento da máxima importância. Inserte-se ao longo da sequência musical, na qual os dois populares, Colé e o Grande Otelo, aparecem abraçados, finalmente, ao Cecílio B. de Milho. João Luiz Vieira, professor, pesquisador da Universidade Federal Fluminense, já indicou de forma perspicaz que este filme manifesto é uma experiência de reflexividade pelo fato de sua narrativa discorrer sobre a impossibilidade de se fazer determinado tipo de cinema no Brasil, nos termos provavelmente sonhados pela Vera Cruz. Seguindo esta trilha, eu seria mais incisivo e afirmaria mesmo que o filme alegoriza duas propostas de produção em jogo na primeira metade dos anos 50 no Brasil. A da Vera Cruz, através da postura inicial do Cecílio B. de Milho e sua Acrópole Filmes, pretendendo produzir o épico histórico Helena de Troia, correspondendo a isto, não é, uma cultura, na visão do filme, importada e elitista, e a postura da Atlântida, produtora desse filme, do Carnaval Atlântida, que através dos personagens Augusto, Regina, Lolita e dos personagens populares, que defendem a realização de comédias musicais como uma saída exequível para a realidade do cinema brasileiro de então, a qual corresponde um ponto de vista de cultura popular e nacional. Ocorre que, na ficção de Burle, o produtor acaba se convencendo das razões dos seus parentes e empregados, passando a integrar desta forma o lado oposto, assim como Xenofontes, só que este no campo cultural, ao abandonar a Grécia e adotar o carnaval. Ou seja, no filme Carnaval Atlântida, as contradições econômicas e culturais acabam dissolvidas, perspectiva ideológica muito bem representada quando, como eu mencionei, quando ao final, quando Cecílio B. de Milho dança e canta abraçado aos malandros. À guisa de observação metodológica, cabe notar a necessidade de se analisar em profundidade os filmes voltados para o público de massa, pois a produção dita culta, no que diz respeito à discussão de estilo, de ideologia, de estrutura narrativa, ou mesmo ao nível do conteúdo, domina amplamente o trabalho dos acadêmicos no campo da comunicação, que, embora tenham avançado no estudo das fitas direcionadas para o grande público, ainda se restringem, na maioria dos casos, a levantar esquemas de produção, a memória dos integrantes das equipes, das películas, a relação com o mercado, e no máximo se avalia esse tipo de filme voltado para o público popular, né, como mero reflexo da situação política e social do momento. No que pese o valor desses procedimentos, faz-se necessário, do meu ponto de vista, avançar mais no sentido de discutir os filmes, esses filmes, né, voltados para o público popular, sob ângulos ainda pouco explorados, o que é difícil, pois se tira o pesquisador da confortável posição na qual seus objetos já estão previamente etiquetados e coloca o incômodo dele pesquisador, ter que lançar um novo olhar para as obras
ter que lançar um novo olhar, não é, para fora dessas etiquetas e dessas antigas denominações. Carnaval Atlântida, por exemplo, do ponto de vista da análise desenvolvida aqui, surge em toda a sua dimensão como um filme político, em pleno momento no qual o Brasil começava a rachar politicamente. Né? Isto não apenas pela expressão do nacional popular, tão bem resolvida na imagem da burguesia industrial associada à classe média e aos setores populares, essa imagem da última sequência do filme, como ainda por indicar como a atividade cinematográfica se imbricaria nesse tipo de política enquanto indústria cultural. Poucos discursos em torno do cinema brasileiro assumiram ao longo da história uma posição tão coerente. Eu fico por aqui e aguardo a nossa discussão. Obrigado.